e foi para casa, mas pareceu lembrar-se de algo e voltou-se, olhando para ele com admiração e curiosidade. Você é feliz? Perguntou. Eu sou o quê? Gritou ele. Mas elas se foram, correndo sobre o luar. A porta da casa fechou-se suavemente. Não estava feliz, disse as palavras a si mesmo. Admitiu que este era o verdadeiro estado das coisas. Usava sua felicidade como uma máscara e a garota fugira com ela pelo gramado, e não havia como ir bater à sua porta para pedi-la de volta. Com esses dois trechos que eu quero iniciar esse vídeo. Inclusive, se você está vendo esse vídeo agora, ele já tinha sido gravado, mas eu decidi gravar de novo porque eu não tinha gostado da iluminação e, enfim, acho que eu gravei muito às pressas para um livro que foi muito especial a leitura, sabe? Então esse diálogo que acontece entre o Montag e a Clarice, eu acho que ele pode ser o pontapé inicial para a gente falar um pouquinho sobre este livro. Eu terminei de ler agora Fahrenheit 451, ou se vocês preferirem, né, Fahrenheit 451, 51, isso. Do Ray Bradbury, acho que é algo assim. De antemão, se você não leu o livro ainda, eu acho que se você tem curiosidade de ler e não quer receber nenhum spoiler, é melhor você ler primeiro e aí depois você vem assistir esse vídeo, tá bom? Mas eu acho que vale muito a pena, mesmo com as coisas que eu vou falar aqui, se eu falar um pouquinho do livro, acho que vale muito a pena a leitura depois, porque o livro, apesar dele não ser muito grande, ele tem uma certa densidade dentro do tema dele. Então, coisas que eu falo aqui, provavelmente eu vou acabar esquecendo de detalhes importantes. Eu vou falar exatamente sobre coisas que me tocaram nesse livro. Sobre o que é o Fahrenheit? Ele fala sobre uma distopia, uma sociedade onde a função dos bombeiros é um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Os bombeiros, como nós conhecemos hoje, eles apagam incêndios e ajudam a socorrer pessoas, enfim, tem diversas funções. Nesse livro, a função dos bombeiros é queimar livros. Sim, gente, que absurdo, né? Imagina o absurdo. Não só esse livro, mas todos os livros, por mais irreais que eles sejam, eles podem ser algo que fala sobre nós enquanto sociedade, mesmo que seja uma distopia, tá? Tem um personagem central, que é o Guy Montag. O Guy Montag, ele é um dos bombeiros que está para ser promovido e ele tem um chefe que é chamado Beatty, escreve Beat. E a história do livro gira em torno de toda a construção do Guy Montag enquanto pessoa, enquanto profissional e sobre os questionamentos que ele vai fazendo ao longo do livro. E eu vou explicar para vocês por quê. Um dia ele está voltando do trabalho, indo para casa, e ele encontra com uma menina, uma adolescente, a Clarice. E a Clarice, ela é uma menina atípica, completamente diferente das meninas e dos meninos dessa sociedade, porque ela é uma menina acostumada a fazer muitas perguntas. Sabe aquelas crianças quando começam a falar e elas começam a fazer muitas perguntas e você já não aguenta mais e ela fica perguntando. Ela te faz uma pergunta, você responde, ela fala, e por quê? A Clarice é desse tipo. E ela acaba esbarrando com o Guy Montag. Na verdade, ela não esbarra, né? Ela já observava ele há um tempo e eles são vizinhos. E ela decide puxar assunto. E ela é uma menina muito ingênua e muito espontânea. Aí eu acho que isso acaba cativando um pouquinho o Montag, sabe? Porque ele não é muito de conversar. Na verdade, nessa sociedade as pessoas não são muito de conversar. E essa é uma das coisas que a Clarice fala com ele. Ela começa a perguntar pra ele por que ele decidiu ser bombeiro, se ele já leu algum livro. Aí ele fala que não, porque os livros são proibidos. Então eles começam a ter esses diálogos e ela fica perguntando diversas coisinhas. E né, numa dessas interações, que eu até li pra vocês no início do vídeo, numa dessas interações, quando ela vai se despedir dele, ela pergunta se ele é feliz. E aí ele fica com muita raiva, ele vai pra casa, ele fica tipo, pergunta idiota, eu tenho um bom trabalho, sou casado, ele tem uma esposa, a Mildred. Eu sou casado, tenho uma boa casa, ainda não é, tipo, a melhor casa, porque essa também é uma questão, né, que
dentro dessa sociedade o consumo ele é incentivado no sentido de que até a família que as pessoas têm, que eles chamam de famílias, são as paredes do apartamento, as paredes das casas, que são basicamente robôs ou pessoas falantes, assim, eu não entendi muito bem, são telas e tem paredes, então cada vez que a pessoa recebe um aumento, ela vai construindo mais paredes, colocando mais telas, e aí essas pessoas são a família e elas vão falando com as pessoas que moram na casa. Por exemplo, com a Mildred, que é a esposa dele, que não trabalha. A Mildred fica o dia inteiro em casa e ela fica conversando com a família, assistindo os programas que passam lá todos os dias, enfim, é uma coisa bem... É um pouco estranho, causa uma estranheza, mas de certa forma traz a gente um pouco para a realidade, porque parece que o Montag e a Mildred, eles vivem no automático, sabe? Quando a gente está na vida no piloto automático, vai trabalhando, por exemplo, ele é um cara que trabalha fora, tem uma profissão que ele nunca se questionou se essa profissão é uma coisa certa ou se eles estão exagerando, ele só faz o trabalho dele, faz muito bem e depois volta para casa e tem uma vida tranquila, e mais uma vida muito comum, sem emoções, sem grandes significados e sem questionamentos. E as conversas dele com a Clarice acabam fazendo ele despertar para certas questões. Uma das coisas que a Clarice fala para ele, inclusive, é que as pessoas andam em alta velocidade, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? E elas não leem mais os outdoors. Os outdoors eram um pouco menores, de acordo com o que ela fala, e tiveram que colocar um pouco mais em cima, porque as pessoas andam tão em alta velocidade que elas acabam não lendo. E os outdoors, eles não funcionam exatamente só para publicidade, eles funcionam também para passar informação. E aí ela até pergunta para ele se ele já sentiu o gosto da chuva, sabe quando tá chovendo e você levanta a cabeça assim, abre a boca e bebe um pouquinho da chuva. Outra coisa muito interessante que a Clarice desperta nele é uma curiosidade sobre a família dela. Ela mora com a mãe, o pai e o tio. E aí ela e o Guy Montag acabam passando em frente à casa dela e ele vê que a luz está acesa e que as pessoas estão fazendo algum barulho. Aí ele pergunta o que está acontecendo. Aí ela fala, não, meu pai, minha mãe e meu tio estão conversando. E aí ela fala que vai para casa e, enfim, vai encontrar com eles para eles conversarem, jantarem juntos. E aí ele pergunta sobre o que eles conversam, porque essa é uma coisa também que não é muito comum. Então ele fica curioso sobre o que eles falam tanto, por que eles estão rindo, por que eles parecem tão animados, que é uma coisa que não é muito comum na sociedade deles, entendeu? Então a Clarice, ela meio que veio mesmo para despertar o Montag para coisas muito simples da vida, mas que por viver naquele ritmo, naquela sociedade, ele acabava não prestando atenção. Também tem uma coisa muito interessante que acontece nesse livro, é que as pessoas, elas nem se lembram como elas se conheceram. Parece que foi tudo muito programado. Eu até esperava um pouco esse plot, mas não veio nada nesse sentido, que é tudo tão automático, tudo tão programado, que as pessoas às vezes nem se lembram como que elas se conheceram, como que era a vida antes. A Clarice até chega a perguntar pro Montag se é verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios ao invés de causar incêndios e de queimar livros. Aí ele fala que é mentira, que isso foram coisas inventadas e que é por isso que os livros foram banidos, porque tem muitas mentiras e as pessoas, enfim. E ele até pergunta onde é que ela ouviu isso, mas aí ela não pode falar, né? Óbvio. E por que é Fahrenheit 451, né? De acordo com Guy Montag, é porque essa é a temperatura em que eles queimavam os livros. Então, que eles conseguiam queimar qualquer livro nessa temperatura. Aí ele conta isso também para Clarice. A Clarice fala que ela não tem medo dele, que ele parece um pouco diferente dos outros bombeiros. E ele fica questionando, tipo, por que você teria medo de mim? Porque na cabeça dele, o trabalho dele é uma coisa comum, sabe? É como você, sei lá, ir ali e recolher o lixo, basicamente. É um trabalho comum, um trabalho que tem que ser feito, e ele não entende por que ela poderia ter medo dele. Então, um pequeno spoiler para vocês que ficaram até aqui. Se você já leu o livro, você sabe o que acontece. Mas o Montag, ele começa mesmo a se questionar algumas coisas, principalmente depois de um chamado específico. Os bombeiros foram chamados para ir queimar livros numa casa, né? Uma casa que supostamente a pessoa estava cometendo um crime porque ela tinha uma biblioteca em casa e era uma senhora. Normalmente, quando eles iam tacar fogo nos livros e queimar a casa, os donos não estavam em casa. Por quê? Meio que a polícia já ia lá,
prendia a pessoa e depois eles só iam, tinham que tacar fogo em tudo, porque eles destruíam a casa toda, eles tacavam fogo nos livros e na casa. Só que nessa ocasião, a dona da casa, que era uma senhora um pouco mais de idade, ela estava na casa. E aí ela recebe eles meio com deboche assim e tal. E aí eles invadem a casa dela, encontram uma biblioteca e o Billy, que é o chefe do Montag, ele fica bem assim, jogando os livros e falando, olha, isso aqui não serve para nada. E ele explica, as pessoas, elas podem ter curiosidade de ler um livro uma vez na vida, mas, enfim, só para ver que eles realmente estão certos, que aquilo ali não traz nenhum conhecimento, só traz intriga, só traz guerras, é basicamente o que eles falam. Inclusive, essa sociedade está num período de guerra, basicamente, né? A guerra ainda não implodiu, assim, mas eles estão com uma certa ameaça de guerra. Então, enquanto acontecem esses conflitos em sociedade onde eles moram, há o conflito também entre diversos países e que possivelmente o país deles em algum momento vai entrar em conflito também. Enfim, eles vão nessa casa e essa senhora está em casa e eles começam a jogar os livros para atacar fogo. Só que acontece uma coisa inusitada. Essa mulher, ela decide não sair da casa. Eles tentam tirar ela da casa, chamam ela, porque ela vai ser presa, né, óbvio. Só que ela fala que prefere morrer exatamente como ela viveu. Então ela queria morrer com os livros, porque ela não suportava a ideia de continuar vivendo naquela sociedade, naquele ambiente e sem poder ter a liberdade de ler um livro, por exemplo. Acho que a liberdade não é só sobre isso, tá? É sobre diversas coisas, assim. Mas especificamente ela não quer viver se ela não puder seguir a vida dela tendo os livros ao lado dela. E ela decide ficar. Aí o Montag fica aterrorizado, todo mundo sai da casa e ele quer muito que ela saia, só que, pra surpresa dele e de todos, ela mesma acende o fósforo e taca fogo em tudo. Então essa mulher morre junto com os livros, junto com a casa dela. Aí o Montag volta pra casa atordoado, porque primeiro era uma coisa que nunca tinha acontecido. Quando acontece esse incêndio na casa dessa senhora, o Montag ele acaba roubando um livro e leva com ele pra casa. E aí, óbvio que já começaram a desconfiar dele, ele começou a agir muito estranho, mas ele leva esse livro por uma certa curiosidade, ele quer entender por que uma pessoa é capaz de morrer pelos livros, sabe? Então acho que o desenrolar de toda essa história logo depois desse episódio é bem surpreendente. Eu esperava até um pouco mais falando a verdade, mas a forma que foi construído todos esses questionamentos do Montag e tudo que ele faz a seguir são coisas emocionantes, assim, sabe? E eu não sei se eu dou esse spoiler pra vocês. É um livro muito importante para a sociedade ocidental, né? Que é um livro que fala muito sobre vida, religião, sobre amor. Então, vou deixar aí com vocês. Quem já leu sabe qual livro que é. E quem não leu já deve imaginar qual livro que ele rouba. É muito interessante mesmo que ele tenha buscado esse livro, né? Enfim, depois que ele toma essa decisão, a vida dele vira de cabeça para baixo. Porque é óbvio, né, que em algum momento eles iriam perceber que ele tinha roubado o livro. E aí num dos episódios mais absurdos assim do livro e mais emocionantes, o Montag ele tem que tomar uma decisão se ele vai ficar ou se ele vai fugir. E eu não vou dar esse spoiler pra vocês, mas ele acaba fazendo algumas coisas e tem que fugir. E aí, depois que ele faz essas coisas, ele começa a ser procurado pelos bombeiros e pela polícia, ele tem que fugir. E aí o final do livro é basicamente sobre a fuga dele e sobre como que ele vai viver agora, o que que ele vai fazer e aquela dualidade dele se questionando se o que ele fez era certo ou se ele estava sendo estúpido. Inclusive, tem um trecho muito interessante que eu queria ler para vocês, que foi, eu acho que o trecho que mais me marcou no livro, que é um trecho bem curto, mas que resume bem a essência do que foi a construção do personagem do Montag e de como que ele evoluiu, né? Como ele tem que fugir e ele tá nessa dualidade, tipo, eu vou me entregar ou eu vou continuar até o fim. Aí ele até fala que ele fica tipo, você é um maldito idiota, vai se entregar. E num lapso, assim, de razão, voltando pra realidade,
Aí ele fala, não, não, nós salvaremos o que pudermos, faremos o que resta a fazer. Então ele decidiu que, tá, agora eu já ultrapassei essa barreira aqui, esse limite, então agora eu vou ter que ir até o fim. Então ele fala, não, salvaremos o que pudermos, faremos o que resta a fazer. Se temos de queimar, vamos levar mais alguns conosco. Essa parte que ele fala, se temos que nos queimar, vamos levar mais alguns conosco, eu acho que não é nem sobre ele querer matar pessoas, nem nada do tipo. É muito disso, dessa decisão que ele tomou, ele falou, eu já fui além desse limite, então agora eu vou até o fim. Se for pra gente derrubar, vamos derrubar logo tudo. Então a ideia dele era essa, tipo, quebrar o sistema por dentro. Aí é bem legal que depois disso ele acaba tendo algumas descobertas sobre o fogo, por exemplo, que o fogo, como ele conhecia, ele servia para queimar livros, para destruir coisas. Mas o fogo ele tem diversas outras funções que ele não conhecia, por exemplo. Se você está com frio ali no meio da rua, o fogo ele vai servir para te aquecer. É muito legal como ele vai descobrindo outras coisas no mundo depois que ele começa a fugir. E aí ele passa por diversos altos e baixos, né, emocionais, assim, quando aquela montanha russa de emoções, e aí até fala numa parte do livro que tudo que ele mais queria era tempo. Alguns sinais de que o mundo aceitaria ele e que daria o tempo que ele necessitava para pensar nas coisas, que é basicamente coisas que a gente vive, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente passa por diversas situações difíceis, mas a gente sente que não tem nem tempo de pensar, porque a vida está acontecendo. Então, sei lá, acontece uma grande reviravolta na sua vida, acontece uma grande perda, uma grande tristeza, sei lá, você está talvez depressivo, ansioso, e a gente não tem tempo para pensar nessas coisas, porque no outro dia você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, você tem que sustentar a sua família. Então é um pouco disso, sabe? O Montag ele não tinha esse tempo e agora que ele tem, ele acha que ele precisava de um pouco mais, porque as decisões que ele tomou exigiam que ele pensasse muito, muito bem nos próximos passos. E quando ele está em fuga, que é uma coisa que eu acho muito foda, muito interessante, é que ele conhece um grupo de pessoas, só que ele conhece uma pessoa em específica que tem alguns diálogos muito intensos com ele e muito emocionantes. E esses diálogos eu queria ler aqui pra vocês. O Granger, ele fala um pouquinho sobre a infância dele, sobre a família, e essa é uma parte que me pegou muito, porque o Granger fala do avô dele. Se você já viu alguns vídeos anteriores aqui no canal, enfim, onde você estiver assistindo, você vai saber que no ano passado eu perdi as minhas duas avós, então acho que essa parte já ia me tocar de alguma forma, né? Mas me tocou pela forma que ele falou e eu quero ler esses trechos com vocês. Que ele fala sobre quando o avô dele morreu. Meu avô morreu quando era garoto. E quando morreu, subitamente percebi que não estava chorando por ele, mas por todas as coisas que ele fazia. Eu chorava porque ele nunca mais as faria novamente. Nunca mais esculpiria outra peça de madeira, ou nos ajudaria a criar pombos no quintal, nem tocaria violino do jeito que tocava, ou nos contaria piadas com aquele seu jeito pessoal. Ele fazia parte de nós, e quando morreu, todas essas coisas morreram com ele. E não havia ninguém para fazê-los do jeito que ele fazia. Ele era único. E eu acho que um pouco do que fica quando nós perdemos alguém é justamente isso, né? Coisas que nós vivemos com essa pessoa que nós não viveríamos com mais ninguém. Tem coisas muito especiais que as pessoas que a gente ama, elas fazem, sabe? Elas têm um toque diferente, elas fazem, sei lá, uma comida de um jeito diferente, elas falam de um jeito diferente, às vezes elas até respiram de um jeito diferente. E quando a gente perde alguém, acho que a gente acaba sentindo falta de tudo isso, né? E óbvio que ele tava chorando pelo avô, né? Mas eu achei legal essa reflexão de principalmente por coisas que ele fazia e coisas que ele falava. Porque é basicamente isso, né? A gente vai sentir falta das pessoas no dia a dia com as coisas que elas faziam corriqueiramente ali, não só dos grandes eventos. E aí ele compartilha com o Montag alguns outros ensinamentos do avô dele, que o avô dele dizia: todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa
ou uma parede construída, um par de sapatos ou um jardim, algo que a sua mão tenha tocado de algum modo, para que a sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa, do jeito que era antes de você tocá-la, em algo que é como você depois que as suas mãos passam por ela. Faz muitos anos que meu avô morreu, mas se você levantasse a tampa de meu crânio, por Deus, você encontraria nas circunvoluções de meu cérebro as marcas profundas de seus polegares. Ele me tocou. E é isso, né? Tem coisas que são únicas. O que ele fala aqui é que todo mundo deveria deixar algo para trás, algo que ficou diferente depois que você tocou, que depois que você toca naquilo fica com a sua cara. Então, no caso das plantas, né, que é o caso das minhas avós, elas sabiam cuidar muito bem de plantas. E embora eu não tenha aprendido com elas, apesar de ter perguntado várias vezes, várias coisas, eu nunca aprendi de fato a cuidar de plantas. Mas o que eu tentei trazer para minha vida, eu acho que até já falei isso em outro vídeo também, acho que vocês conseguem ver ali do lado. Tem uma planta que eu ganhei de uma pessoa muito especial e era algo que eu sempre falava com uma das minhas avós, sabe? Minha avó materna, eu falava pra ela que eu queria plantar, queria ter uma planta em casa e que não desse tanto trabalho e que eu conseguisse cuidar, não fosse deixar morrer. E ela sempre falava pra mim as plantas que eu deveria ter. E, enfim, acho que é uma forma de tentar manter a memória delas vivas, sabe? Tentar cuidar dessas plantas. E eu tô aprendendo a ter um pouco mais de paciência. E tô aprendendo também que tem coisas na vida que merecem e precisam de atenção. E é o caso das plantas, né? Então não existe fórmula. Por mais que as minhas avós me dessem uma fórmula, eu vou aprender a cuidar da forma que elas precisam e do meu jeito. E eu acho que é um pouco disso, sabe, que fala o livro. Odeio um romano chamado Status Quo, dizia-me ele. Encha seus olhos de admiração, dizia ele. Viva como se fosse cair morto daqui a 10 segundos. Veja o mundo. Ele é mais fantástico do que qualquer sonho que se possa produzir nas fábricas. E eu acho que talvez esse seja um dos trechos mais importantes do livro para mim, que é aqui no final quando o avô dele falava para ele, né? Enche os seus olhos de admiração. E é um pouco do que a gente vive, porque se você for trazer para nossa realidade esse livro, às vezes a gente está no piloto automático, vivendo a nossa vida, trabalhando, se acorda, tem aquela rotina, né? Toma banho, treina, vai pro trabalho, aí tem que estudar, aí volta para casa, tem que fazer comida, tem que lavar uma roupa, enfim, a rotina, né? Como é a vida do trabalhador comum. E a gente às vezes vai seguindo esse ritmo e acaba perdendo a admiração pela vida, de fato, sabe? De não valorizar tanto as pequenas coisas e de passar despercebido. Como o caso do Montag, né? Às vezes a gente está numa loucura, numa correria, esquece de olhar para uma árvore, esquece de ver o que tem no caminho, encontrar beleza nas coisas que a gente vê diariamente, sabe? Então acho que é isso, eu não queria que esse vídeo se transformasse em algo muito motivacional, a tua ajuda, mas essa parte me pegou realmente, porque viva como se fosse cair daqui a 10 minutos, ou a gente vai viver a vida da melhor forma possível, porque a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, ou então a gente vai simplesmente quebrar a cara muitas vezes fazendo as coisas na loucura e de toda forma isso vai levar a gente para algum lugar, sabe? Pode demorar um pouquinho mais para te levar para exatamente onde você deveria estar, mas é um caminho também, né? De toda forma, o que vale, acho, é a gente viver e tentar viver da melhor forma possível. E é isso, com esses últimos trechos, que eu acho que eles me quebraram um pouco, fiquei até desnorteado aqui. Mas o que ficou desse livro pra mim é isso, sabe? De que às vezes a gente tem mesmo que pagar o preço e, cara, vamos lá. Pega a motivação que você tem, né? Se enche ali, enche os olhos de admiração e vai atrás, faz o que tem que fazer. E às vezes uma única decisão que a gente toma, ela vai mudar completamente a nossa vida. Não necessariamente para melhor no início, como foi o caso do Guy Montag, mas isso vai te tirar de um lugar
onde você estava cego e que você não estava feliz. E aí você vai conseguir trilhar talvez um caminho um pouquinho melhor. Eu acho que é isso que fica desse livro pra mim. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Não é uma leitura difícil. Esse livro eu quase devorei ele. Eu acabei tentando pausar um pouquinho porque queria marcar algumas partes. Como eu lia no transporte ou às vezes na hora de dormir, eu acabava nem sempre conseguindo marcar. Eu lia, quando ia dormir, lia um pouco, depois virava pro lado e ia dormir. E no transporte é meio difícil, né? Nem sempre eu tava com uma caneta ou um marca-texto para marcar. E aí eu acabei demorando um pouquinho mais, mas é uma leitura muito gostosa e muito fácil, gente, sério. Eu acho que é um livro que você consegue ler tranquilamente em uma semana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É a primeira resenha de livro aqui do canal. Prometo que eu vou trazer mais algumas, tá? Ao longo do ano, todos os livros que eu for ler, eu vou trazer uma resenha aqui, mesmo que seja uma resenha curta. Esse livro eu acabei falando um pouco mais porque realmente ele me tocou de uma forma especial. E espero que vocês tenham gostado, tá? Não costumo pedir isso, mas vou passar a pedir. Se você viu esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não custa nada, tá bom? Só para não perder os próximos vídeos e para eu saber que vocês estão gostando, tá? Deixa o like, uns comentários também. E comenta aqui se você já leu o livro, se você gostou e se você teve uma visão diferente do que eu tive. Eu acho que a arte é isso, ela é muito pessoal, né? Os livros, a música, os filmes, eles tocam a gente de formas diferentes. Então, se você teve uma outra visão sobre o livro, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Ai, dito isto, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo.